Bora descobrir quem foram todos os Sith que vieram depois de Darth Vader e Palpatine. Não é segredo pra ninguém que depois da redenção de Darth Vader e até então morte do Imperador Palpatine, os Sith realmente haviam sido extintos da galáxia, pelo menos até o retorno de Palpatine no episódio 9. E depois disso ainda estamos aguardando os próximos capítulos da saga de Star Wars. Já no Legends da franquia, a gente teve alguns Sith muito importantes que sucederam Palpatine e Darth Vader, e a gente vai cobrir todos eles nessa lista de hoje. Então se você quiser ficar por dentro de outras listas e curiosidades de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, após a queda do Império, muitos acreditavam que a linhagem do Sith havia chegado ao seu fim. A morte do Vader e do Palpatine parecia ter selado o destino de uma ordem que por milênios havia sobrevivido em meio de manipulação, segredo e violência. No entanto, como eu comentei, no Legends de Star Wars, a extinção do Sith foi apenas uma ilusão temporária. O lado sombrio ele nunca ficou verdadeiramente vazio, ele apenas ficou aguardando por novos membros. Logo após o colapso do Império e a derrota de figuras centrais como o Grão-Almirante Thrawn, uma verdade inquietante veio à tona. Palpatine havia descoberto formas alternativas para driblar a morte. Sim, isso aconteceu aqui no Legends e foi o que inspirou o que a gente viu lá no canon. O espírito dele permaneceu ancorado ao plano físico por meio de técnicas proibidas, incluindo a possessão de corpos clonados. No seu retorno, ele tentou quebrar Luke Skywalker não apenas com um poder bruto, mas com um desgaste espiritual, tentando arrastá-lo para o trono sombrio. E eu já comentei sobre toda essa saga do Luke indo pro lado sombrio e a volta do Palpatine no Legends nesse vídeo aqui. Se você quiser dar uma olhadinha, é só clicar. Ainda assim, Luke e Leia acabaram conseguindo derrotar o Palpatine, cortando a sua conexão com a força e permitindo que o próprio poder do Palpatine o consumisse por completo. Com a morte definitiva do Imperador, agora dessa vez real oficial, uma de suas sobreviventes mais perigosas permaneceu à solta. Tô falando aqui de Lumia. Ela era a antiga mão do Imperador e aprendiz indireta de Darth Vader. E ela acabou entendendo algo essencial. Ela jamais conseguiria derrotar Luke Skywalker em combate direto. Sendo assim, a sua estratégia acabou sendo mais cruel e eficaz: destruir os Skywalkers de dentro para fora. Antes disso, ela se afastou temporariamente, percebendo que o equilíbrio de poder ainda favorecia o Luke. E enquanto isso, um outro grupo Sith começou a se mover nas sombras. Conhecidos como a Tribo dos Sith, eles eram descendentes ideológicos do antigo Império Sith de Naga Sadow, mais arcaicas e rejeitando algumas das doutrinas modernas do Sith. Esse grupo era sensível às ondulações causadas pelo crescimento do poder de Luke Skywalker. Eles passaram a vê-lo como uma ameaça existencial. Enquanto Luke Skywalker existisse, os Sith não poderiam prevalecer. Então seu objetivo se tornou muito simples: eliminar Luke Skywalker, custe o que custar. Entretanto, esse plano foi interrompido por algo ainda mais aterrorador: a entidade conhecida como Abeloth. Diante dessa ameaça, Jedi e Sith chegaram a uma aliança improvável. Luke propôs uma cooperação e os Sith, surpreendentemente, aceitaram, embora secretamente planejando subjugar Abeloth e usar o seu poder para dominar a galáxia. Então a traição veio, como sempre, mas Luke acabou sobrevivendo. E com a ajuda inesperada de um misterioso Lorde das Trevas, Abeloth foi derrotada e a tribo dos Sith se dispersou. Esse Sith enigmático, conhecido apenas como o Homem Sombrio, deixou Luke com um aviso perturbador. Aquilo que havia enfrentado era apenas um prenúncio, e os Sith ainda iriam se reunir sob algo muito maior. Pouco tempo depois, Lumia retornou, e dessa vez teve sucesso. Ela seduziu Jacen Solo, que era o filho do Han Solo e da Leia, o conduzindo lentamente para o lado sombrio, até que ele se tornasse Darth Caedus. Diferente dos outros Sith, Jacen acreditava que seu caminho era necessário para evitar um futuro apocalíptico que ele havia vislumbrado em visões da Força. Convencido de que Luke falharia em unir a galáxia, Jacen decidiu que a ordem só poderia ser alcançada pela coerção. Durante seu reinado breve e brutal, Caedus tornou-se extraordinariamente poderoso, a ponto de Luke afirmar que ele havia superado o próprio Darth Vader. Ele conquistou mundos, assassinou Mara Jade, que era a esposa de Luke Skywalker, e levou a galáxia à beira de outra guerra civil. Porém, no fim, ele foi derrotado
derrotado por sua irmã gêmea, Jaina Solo, encerrando mais um ciclo trágico dentro da linhagem Skywalker. Enquanto isso, longe dos olhos da galáxia, o aviso do Homem Sombrio começava a se concretizar. Em Korriban, um antigo Jedi transformado em Sith trabalhava em silêncio. Seu nome era Darth Krayt, e ele estava reconstruindo a Ordem Sith. Não como antes, fragmentada e caótica, mas como uma máquina unificada, leal a um único líder. Sendo assim, sua nova Ordem Sith infiltrou governos, corroeu impérios por dentro e, quando finalmente se revelou, já era tarde demais. Krayt manipulou o Império Fel, derrubou seus antigos aliados e assumiu o trono imperial após assassinar o próprio imperador Rohan Fel. Sob seu comando, os Sith promoveram um expurgo devastador contra os Jedi, quase os exterminando novamente. Por um tempo, Darth Krayt governou como um imperador, mas a sua ambição esbarrou em um limite inevitável: o seu corpo envelhecido e doente. Na tentativa de prolongar sua vida, Krayt acabou enfrentando Cade Skywalker, o último herdeiro de uma linhagem marcada por tragédia. Eu já contei a história inteira desse personagem aqui e é um dos meus vídeos favoritos. De qualquer forma, Cade conseguiu derrotar o Imperador Sith e, com a sua morte, a Ordem novamente se fragmentou. Com isso, Darth Nihil assumiu o comando e ordenou que os Sith retornassem às sombras. Sem um líder verdadeiramente excepcional, a nova Ordem Sith não conseguiu se sustentar. Espalhados, infiltrados em governos e organizações, eles passaram a lutar entre si. Velhas tendências retornaram, como a traição, a ambição desmedida e guerras internas. Gradualmente, os Sith foram caçados, destruídos ou consumidos por seus próprios conflitos. Entretanto, esse plano foi interrompido por algo ainda mais aterrorizante. Bom, além do Darth Nihil, tinham também dois outros Sith que pertenciam a esse grupo do Darth Krayt. Um deles era o Darth Warlock III, que, diferente de outros Sith que eram movidos pela fúria, Warlock construiu seu poder na sombra, dominando o conhecimento arcano, a manipulação política e os segredos mais proibidos da Ordem Sith. Ele era o braço direito de Darth Krayt, sendo não apenas um aprendiz ou executor, mas sim um arquiteto intelectual do Império Sith, responsável por preservar tradições antigas e adaptar a doutrina Sith a uma nova era de dominação. Ele não era só muito bom no duelo de sabre de luz, mas também tinha uma mente afiada e capaz de prever os próximos movimentos de seus inimigos. No entanto, essa devoção absoluta ao legado Sith também carregava uma contradição fatal. Warlock III acreditava servir a causa maior do lado sombrio, mas no fundo estava se preparando para algo além da lealdade, a superação. Como todo verdadeiro Sith, ele entendia que o poder final exigia traição, ruptura e sacrifício. Convencido de que Krayt estava fraco e instável, Warlock decidiu agir, não por impulso, mas por cálculo. No entanto, ele cometeu o erro clássico do Sith: subestimar o poder da sobrevivência de seu mestre. E Krayt, que havia se fortalecido secretamente ao enfrentar a própria morte, retornou mais poderoso do que nunca e derrotou Warlock sem hesitação. O que nos leva a Darth Talon, que também é uma Sith muito famosa aí dessa época. Treinada diretamente pelo próprio Darth Krayt, ela acabou sendo moldada para ser mais do que uma mera guerreira. Ela era uma arma viva, criada para inspirar medo e obediência absoluta ao Império Sith. Sua presença impunha um respeito imediato, combinando o domínio físico extremo, a agilidade e uma conexão intensa com o lado sombrio. E por fim temos Darth Red, que é tido como o último Sith conhecido. Ele era extremamente poderoso no uso do lado sombrio e se destacou não apenas por sua força bruta, mas a sua frieza estratégica. Red acreditava que os Sith haviam falhado repetidamente por causa do orgulho, da divisão interna e da obsessão por tradição. A sua visão era bem simples e radical. O lado sombrio só triunfaria quando os Sith abandonassem os dogmas antigos e agissem com eficiência absoluta, tratando a força como uma arma e não como um culto. Essa filosofia o levou a um plano bem extremo: eliminar tanto os Jedi quanto os próprios Sith remanescentes, que ele considerava fracos e indignos. Red via a regra de dois como uma falha histórica e pretendia substituí-la por um domínio solitário, onde apenas o mais forte sobreviveria, ele mesmo. No entanto, sua arrogância acabou sendo a sua própria ruína. Ao subestimar seus inimigos e acreditar que ele era invencível, Darth Red foi derrotado, se tornando um símbolo trágico de como o lado sombrio frequentemente consome até aqueles que acreditam tê-lo compreendido por completo. Também, já fiz vídeo do Darth Red completo, se você quiser conhecer a história dele, tô deixando
deixando aqui. Obrigado especial a Adriano Ticiano, Erigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e This is the Way.